Mauro Vieira comentou, né, a rejeição ao texto, o nosso chanceler. Só para deixar claro, só para lembrar, né? Votaram com o Brasil Albânia, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes, que são os outros países do Conselho de Segurança no momento. Os Estados Unidos vetaram, Rússia, abstenção, Reino Unido, abstenção. Tá? Mauro Vieira, ele comentou, né, a rejeição ao texto brasileiro. Tem um vídeo dele aí. Vamos lá, vamos botar o vídeo aí, vai. Esse texto focava basicamente na cessação das hostilidades, num aspecto humanitário, criando uma passagem humanitária para que pudessem sair os nacionais de terceiros países que estavam lá, como os nossos 32 brasileiros, e que também estabelecia a possibilidade de envio de ajuda humanitária. Infelizmente não foi possível se aprovar essa resolução, ficou clara uma divisão de opiniões, mas acho que do nosso ponto de vista, da nossa presidência e como governo brasileiro, fizemos todo o esforço possível para que cessasse as hostilidades e que se parasse com os sacrifícios humanos e que se pudesse dar uma certa assistência, algum tipo de assistência às populações locais, aos brasileiros que estavam e que estão ainda na faixa de Gaza, que expressaram vontade e desejo de sair, de voltar ao Brasil. Pois é, não vai acontecer. Não vai acontecer. E eu não vejo realmente sentido. Em um dia se faz isso. Que sentido há? Alguém pode explicar? Qual o sentido? Qual o propósito? Que ameaça pode advir de se criarem condições mínimas para retirar 30 pessoas que querem sair, mesmo americanos lá retidos? E os Estados Unidos explicaram o veto. Vamos lá. A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, justificou o voto contrário à resolução com o argumento de que o texto não apresentava uma afirmação do direito de Israel de se defender. Ela diz que o país está fazendo diplomacia em campo, citando a viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Israel nessa quarta-feira, e diz que, portanto, não poderia apoiar essa resolução. Disse: nós estamos em campo fazendo o trabalho duro da diplomacia, acreditamos que precisamos deixar essa diplomacia se desenrolar. Os Estados Unidos agora terão 10 dias úteis para justificar o veto diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde poderá ser questionado o país pelos outros países, inclusive pela representação palestina. A necessidade de explicação do veto por um membro do Conselho de Segurança foi introduzido depois da eclosão, depois de aparecer a guerra da Ucrânia. China e Rússia já tiveram que passar por esse mesmo processo, mas será a primeira vez dos Estados Unidos nessa situação. Olha, é uma declaração que diz o seguinte: a única diplomacia que conta no mundo é dos Estados Unidos. E é a diplomacia do presidente. Que ela está chamando de diplomacia de campo. O que é diplomacia de campo? Não, é que o Biden foi lá. Então, o que o Biden falar, está falado. O que não falar, não está falado. E acabou. E não se admite outra forma de negociação. Sabedora, é claro que a Linda Greenfield faz o que Washington decide. Mas ela sabe que caso se colocasse, repito, aquilo que ela queria na resolução, a Rússia vetaria. Então é uma posição que resulta na conservação do status quo, fica tudo como está. E aí o Biden convenceu o presidente do Egito a deixar entrar caminhões com víveres. Não é? Outra coisa inexplicável, por que já não tinha deixado?
Havia essa cobrança. A cidade de Rafah fica ali na fronteira, com o Sinai, os caminhões estavam do outro lado. Há toneladas de comida, milhares, milhões de litros d'água, aí milhares, sei lá quanto, mas tem muita água, esperando e não podia entrar. E mesmo assim, me informam, a entrada está se dando com dificuldade, porque se quer examinar cada caminhão para ver se tem... Enfim. China, França, Reino Unido, comentaram o veto. Vai lá. O embaixador chinês Zhang Jun classificou o resultado consequência da posição de Washington de inacreditável. A China apoiou a resolução brasileira. O representante russo no Conselho, Vassily Nebenzia, disse o seguinte: nós acabamos de testemunhar mais uma vez a hipocrisia e a postura de 2 pesos e 2 medidas de nossos colegas americanos. A França votou a favor do texto e afirmou não ver nenhuma contradição entre a resolução elaborada pelo Brasil, elogiada pelo país, e o apoio a Tel Aviv. Demais membros que votaram favoravelmente a resolução também agradeceram à missão brasileira pelo trabalho considerado equilibrado. Já a representação do Reino Unido também justificou sua abstenção pela ausência de uma afirmação clara ao direito de defesa de Israel. Mas não vetou no caso do Reino Unido. E a França está certíssima. A França fala o que eu falo aqui. Onde é que está a contradição? Aí a única coisa que contou foi, não, nós não vamos impedir a entrada de um outro ator aqui. Aí sim, o Biden, a diplomacia de campo, né, conseguiu fazer, com todas as dificuldades que vocês vão ver, permitir a entrada de alimentos. Vai. Israel anunciou hoje que vai autorizar o envio de comida, água e medicamentos do Egito para a faixa de Gaza depois do pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que, como a gente disse, desembarcou em Tel Aviv durante a manhã. O território palestino, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, está totalmente bloqueado por Israel desde o ataque do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu divulgou um comunicado falando, à luz do pedido do presidente Biden, Israel não impedirá a assistência humanitária via Egito desde que seja apenas de alimentos, água e medicamentos para a população civil localizada no sul da faixa de Gaza. Outra condição para autorização é que os mantimentos não sejam entregues ao Hamas, que domina a região. O envio de ajuda humanitária por Israel, por sua vez, seguirá interditado até que o grupo terrorista liberte os reféns capturados no ataque, afirmou Tel Aviv nesse mesmo comunicado. Biden confirmou que Israel havia autorizado a entrada de ajuda humanitária em Gaza através do Egito o mais rapidamente possível e acrescentou que Washington está trabalhando com os parceiros para que os caminhões cruzem a fronteira. O líder americano anunciou ainda uma ajuda de 100 milhões de dólares, o equivalente a 505 milhões de reais, dos Estados Unidos para a Cisjordânia e também para Gaza. Que, diante da destruição que já existe, né, é nada. E aí tem uma dificuldade, porque, claro, como o Hamas não foi derrotado ainda, e como o Hamas tem o controle de um monte de área de Gaza, como é que você faz chegar aos víveres se o Hamas não pode participar? Quem é que cuida disso? Quem é que impede isso? É uma coisa inacreditável. Aqueles pobres desgraçados. Antes que a gente entre na questão do ataque ao hospital e da troca de acusações, temos os números, por enquanto, do desastre. Vai. O número de mortos no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas passa de 4.900. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, mais de 3.500 cidadãos morreram em Gaza e na Cisjordânia. Para as autoridades locais, o número de palestinos feridos passa de 12.500. Do outro lado, os serviços de socorro de Israel não atualizaram o número de mortos no confronto. Com isso, as informações mais recentes dão conta de que mais de 1.400 israelenses já morreram e mais de 4.400 ficaram feridos. Esse número não contabiliza o ataque a um hospital em Gaza que nós já falamos anteriormente. É isso. E, evidentemente, esse número tudo caminha. Se não houver, né, isso vai se multiplicar, sei lá, por 5, 6, 10,